Os anos de vida e paz não está nos falsos amigos, não está nos parentes que quer nos levar para a destruição. Parentes que quando chega perto da pessoa só tem vício ou prazer para oferecer. É um filho do diabo querendo levar outro para o inferno junto com ele. Sai fora dos filhos de Satanás que parece o teu melhor amigo. Sai fora do filho de Satanás que parece teu parente, teu primo, teu sobrinho, teu irmão. Sai fora. Se Satanás está fazendo a obra dele ali, pula fora. Muitas das vezes nós conhecemos a verdade, mas esquecemos dela e vamos em busca da destruição. Sabe por quê? Porque a própria pessoa escolheu aquilo. Sabe o que vai acontecer com isto? A nossa alma vai gritar com gemidos inexprimíveis e nós vamos pegar ela e lançar nas profundezas do inferno. Nós lemos aqui a semana passada: o impuro, o feiticeiro, o idólatra, o mentiroso, o cachaceiro, o sodomita. Para essas pessoas, o que lhe resta é um lago que arde com fogo e enxofre. Eu estou do lado de fulano, eu sei que ele está envolvido com a feitiçaria, mas ele vive a vida dele, eu vivo a minha. É um amigo meu, é uma amiga minha. Ele pode te levar para o inferno, ele pode lançar a tua alma no inferno, ela pode lançar a tua alma no inferno. Existe um ditado popular bem claro: me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és. Ninguém pode ser santo andando com filho de Satanás. Ninguém pode ter santidade do lado do diabo. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo abraçado com o filho do capeta ou com o próprio capeta. Sabe por que muitas das vezes algumas pessoas dizem assim: mas a igreja lá é muito fria, porque não aprendeu a sentir o calor da mensagem, o calor do arrependimento. Para ser quente você tem que sentir o calor do arrependimento, querer mudança de vida, querer negar a própria vontade, o próprio querer pedir perdão, se arrepender. Jesus Cristo não é ministro do pecado, pessoal. Jesus Cristo veio para salvar pecador que se arrepende dos seus pecados. Jesus Cristo não veio para salvar todo mundo, ele veio para salvar quem se arrepende dos seus pecados. Quem aprende a botar o joelho no chão na madrugada e chorar e pedir misericórdia e perdão pelos pecados que cometeu. Ah, pastor, mas Jesus veio para salvar todo mundo. Ele mesmo disse: no último dia vai gente para o inferno igual cachorro na terra. Jesus não veio para salvar todo mundo, ele veio para salvar pecador que se arrepende dos seus pecados. Ah, pastor, mas no último dia Jesus ele vai amar a todos da mesma maneira. Sim, por isso ele vai dizer para uns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que eu nunca vos conheci, e para os outros, vindes benditos de meu Pai. Amém, igreja? O amor é o mesmo amor que vai mandar para o céu é o mesmo que vai mandar para o inferno. Ele nos ama de tal maneira que não nos impede de ir para o inferno se a gente quiser. Jesus te amou de tal maneira que se você resolver agora ir para o inferno, ouvindo o que você está ouvindo, você vai e ele não vai fazer nada. Ele só vai deixar você ir. Jesus me amou de tal maneira que eu, como pregador, se eu escolher pregar palavras bonitas para agradar pessoas, para ter pessoas do meu lado para me tirar vantagem, se eu fizer essa escolha, ele me ama de tal maneira que ele vai permitir que eu lance minha alma no inferno, e ele vai deixar eu ir com a minha alma para o inferno, junto com aqueles que eu enganei e manipulei. E não tem passada de pano. Se eu chegar aqui pregando um outro evangelho, um evangelho do pode tudo, o evangelho do importante ser feliz, o evangelho do Deus, ele já sabe de todas as coisas e você pode viver o que quiser que ele vai te salvar. Isso é o evangelho da mentira. Eu sei o que é o evangelho que agrada os corações. Eu sei que é o evangelho que enche a igreja. Eu sei que esse evangelho é o evangelho que vai ter a igreja cheia. O evangelho do liberalismo. O evangelho que o beberrão chega dentro da igreja e não precisa parar de beber. O fumante chega e não precisa parar de fumar. O prostituto chega e não precisa deixar de ser prostituto. Esse é o evangelho que agrada. Esse é o evangelho que lota igreja.
Mas esse é o evangelho que vai levar a multidão para o inferno. É o evangelho que vai levar uma multidão para o inferno. Porque é o evangelho que não precisa de arrependimento. É o evangelho que não precisa a pessoa se arrepender. Não precisa a pessoa mudar de vida. O importante é ser feliz e vir no altar botar uma oferta. Isso é mentira do diabo. O evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho que quem botar uma oferta mais gorda no altar é quem tem mais salvação. O evangelho que está sendo ensinado hoje é o evangelho que quem fizer o melhor pix é quem vai ter vida eterna. Isso é evangelho de ser vergonhice. Se o evangelho não te confrontar, ele não é de Deus. O próprio Jesus veio pregando as primeiras palavras dele, foi: arrependei-vos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas maus obras. Ele mesmo falando para os pregadores da época: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, vocês por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Vocês estão cheios do engano, cheios da mentira. É o evangelho que para um pregador ser de Deus, ele tem que estar dentro de um terno de luxo. É o evangelho que para um pregador ser de Deus, esse evangelho que hoje nós vivemos, que para um pregador ser de Deus, ele tem que estar andando num carro de milhões de reais. Ele tem que estar no meio de uma multidão sendo ovacionado. Mas aonde o evangelho diz que pregadores foram ovacionados por pregar a verdade do evangelho de Deus. Do contrário, homens e mulheres que levaram a palavra de Deus, os profetas foram para o tronco, foram humilhados. O profeta ia até o rei falar o que Deus mandava falar e ia para o tronco, ia para debaixo do chicote, a ponto de profetas pedirem a morte. A maioria dos profetas pediram a morte com o sofrimento que enfrentaram, sendo envergonhados, sendo humilhados, lançado dentro de poço, deixar ali com água no pescoço por 2, 3 dias. Quando tira o cara dali, só o espírito dele está vivo. É isso que fizeram com profetas como Jeremias. Jeremias ia e pregava a verdade para o rei, pega ele, bota no tronco, dá um monte de chibatada, depois bota no poço, fica 2, 3 dias dentro do poço, dentro de uma cisterna com água no pescoço. Esse evangelho não é ensinado nos altares das igrejas. O evangelho do arrependimento, o evangelho de que para nós encontrarmos perdão, nós temos que querer esse perdão. Que para nós nos arrependermos é a gente que tem que se humilhar. Não é Deus que tem que se humilhar para mim, não. Não é Jesus Cristo que tem que ficar se humilhando para mim e correndo atrás de mim, eu querendo ir para o inferno e ele correndo atrás de mim para levar para o céu. Que evangelho é esse? Você acha que o evangelho vai trazer salvação? É o evangelho que o crente o tempo todo está correndo em busca do inferno, em busca do prazer da sua vida, da sua vontade. E Jesus é tão bonzinho que vai ficar correndo atrás da pessoa o tempo todo. Vai lá, corre atrás dele, chama, pede, traz ele de novo. Esse povo tem que se converter. Nós temos que se converter dos nossos malditos pecados. Não te desamparam a benignidade e a fidelidade, atai o teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e achareis graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se nós não reconhecer Jesus Cristo em todos os nossos caminhos, para que ele, pela misericórdia dele, endireite as nossas veredas, nós vamos cair no mais profundo abismo e vamos perder a nossa salvação. Se nós não reconhecermos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho da renúncia, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho do não pode tudo. Se nós não reconhecermos esse evangelho como evangelho de vida eterna, nós vamos para um lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que seja pregador, que seja membro, que seja
Quem quer que for que não reconhecer que o evangelho que leva para a vida eterna é o evangelho da renúncia, é o evangelho do arrependimento, da busca de perdão, se nós não reconhecer que esse evangelho é que tem vida eterna, nós vamos parar no mais profundo abismo e Satanás vai deitar e rolar sobre a nossa vida. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida, e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Se o meu feito aborrece a Deus, eu amo o que, pessoal? A morte. A morte é um lago que arde com fogo e enxofre. Se eu não me arrepender dos meus pecados e me humilhar diante do meu Salvador, reconhecendo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, eu, o pregador, se eu não me arrepender, eu irei parar no lago que arde com fogo e enxofre. E não tem história de que era pregador. Se eu começar a pregar um evangelho aqui, passando pano, para poder eu tirar vantagem de qualquer um de vocês, eu vou lançar minha alma no inferno. Deus não se agrada de falso profeta. Deus não se agrada com pregador que não tem coragem de falar o evangelho de Cristo. A igreja pode ficar cheia, mas o inferno vai ficar também. A igreja pode estar lotada, mas o inferno vai ficar lotado também. Qual o problema? Eu sei que você ouve muito isso que eu vou dizer para vocês. Esses pastores vivem aterrorizando as pessoas. Eles ficam pregando um evangelho de terrorismo. Você acha que Jesus foi um terrorista? Você acha que Jesus Cristo, o evangelho dele foi aterrorizando pessoas? Quando Jesus disse que o pecador que não se arrepender vai para o lago de fogo e enxofre, ele estava aterrorizando as pessoas? Você acha que Jesus Cristo, quando disse que quem não andasse com ele andava nas trevas, estava pregando terrorismo? Você acha que Jesus Cristo, quando ele disse que só ele leva para a vida eterna, ele estava pregando terrorismo? Será que nós vamos achar uma hora que Jesus era um terrorista? Será que o evangelho que Jesus Cristo ensinou era terrorismo? Capítulo 10 e versículo 34 de Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a vida por minha causa, achará. Será que Jesus aqui estava virando terrorista? Dizendo que você não pode trocar ele pelo teu melhor amigo, trocar ele pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu esposo? Será que Jesus estava virando terrorista? Estava pregando terrorismo quando ele disse: quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Será que Jesus estava pregando terrorismo quando ele diz que se nós perder a nossa vida nesse mundo, é que nós vamos achar ela eternamente? Que se nós ganhar a nossa vida nesse mundo, nós vamos perder ela na vida eterna? Para muitas pessoas, Jesus virou um terrorista. Muitos crentes que estão dentro da igreja, porque eles querem viver a sua vontade e o seu querer, Jesus para eles virou um terrorista. Aonde nós paramos com o evangelho? Eu entendo, pessoal, que o evangelho que eu estou pregando aqui para vocês não traz nenhum benefício para mim, porque eu não vou tirar nenhuma vantagem de vocês. O único benefício que esse evangelho traz para mim é se eu quiser a vida eterna. Porque quem prega o reino de Deus, vai chegar um momento que vai ficar sozinho. Vai chegar um momento que o profeta que tiver coragem de abrir a boca para falar
falar em nome de Jesus Cristo e pedir para a pessoa se arrepender dos seus pecados, ele vai ser chicoteado. Quer dizer que o evangelho que vai me salvar é o evangelho que me faz bem, que eu posso viver à vontade, liberalmente, fazer o que eu quero. Ele não me repreende, ele não me exorta, ele não diz não para o meu pecado. Esse é o evangelho perfeito. Olha onde nós chegamos, a que ponto nós chegamos. Pessoas que andam de igreja em igreja procurando um lugar aonde agrade e venha satisfazer a sua própria vontade, porque o evangelho não é mais a vontade da pessoa, a palavra não é mais a vontade. Como Jesus Cristo vai salvar uma geração dessa, pessoal? Como Jesus vai salvar uma geração que já não quer mais ouvir? Os ouvidos estão fechados, porque o mundo sufocou a vida da pessoa. Quem anda em busca de salvação e vida eterna, encontra ela e se apega a ela, e se rende aos pés de Cristo, e reconhece que Ele é o Senhor da sua vida. Como nós vamos vir a Jesus, cansados e sobrecarregados, cheio de problemas, cheio de coisas que nós trazemos para a nossa vida, e Jesus não vai nos limpar, nós não queremos deixar nada daquilo para trás. Como Ele vai nos purificar? Como nós vamos ser purificados pelo Espírito Santo se nós não quisermos deixar para trás a nossa vontade, o nosso querer? Aí ele diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas a pessoa: mas não quero que o Senhor me alivie, eu quero continuar com o meu pecado, eu quero continuar com o meu desejo, com a minha vontade, com meus amigos, com o meu prazer, com os meus parentes, e vai para a perdição, e daqui um pouco está fora da igreja. Sabe por quê? Está fora da igreja porque está faltando o entendimento do que é evangelho, do que é vida com Cristo Jesus.